Olá! Você está no canal Viagem aos Mistérios do Reino, que, como o próprio nome diz, é um convite para, através da Bíblia, viajarmos aos mistérios do Reino de Deus. Curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal e seja sempre muito bem-vindo. Neste vídeo, abordaremos o capítulo 16 do livro do Apocalipse, que descreve o derramamento das 7 taças. 7 anjos recebem ordem para derramar as 7 taças, contendo as últimas 7 pragas do Apocalipse. No final do capítulo, temos o anúncio da batalha do Armagedon e da queda da Grande Babilônia. No capítulo 15, vimos o anúncio do juízo das 7 taças, e agora, no capítulo 16, temos a descrição do derramamento das 7 taças. E ouvi, vinda do santuário, uma grande voz que dizia aos 7 anjos: Ide e derramai sobre a terra as 7 taças da ira de Deus. As 7 taças podem ser divididas em 2 grupos. As 4 primeiras são juízos sobre os adoradores da besta, e as 3 últimas são derramadas sobre o trono da besta, trazendo a queda do seu reino. As 7 taças ocorrem no tempo do fim. Sabemos disso porque são derramadas depois que a marca da besta foi implantada, porque elas são as últimas 7 pragas, porque nelas é consumada a ira de Deus, porque o nível de devastação é sem igual e porque não há mais mudança ou arrependimento. Recorde que no capítulo 14, o terceiro anjo clama com grande voz, alertando para o juízo sobre os que receberem a marca da besta. Se alguém adorar a besta e a sua imagem, e receber o sinal na fronte ou na mão, também o tal beberá do vinho da ira de Deus, que se acha preparado sem mistura, no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. Vimos nos capítulos 7 e 14 que um dos significados do selo dos escolhidos é a sua adesão e conformação com a palavra de Deus. A marca da besta, por sua vez, estabelece conformidade com a vontade da besta. Quem recebe a marca da besta adora não só a besta e a sua imagem, mas também ao dragão, que lhe deu seu poder. Assim, no capítulo 16, constatamos que o juízo divino vem especificamente sobre os que tinham o sinal da besta e adoravam a sua imagem. O tempo de decidir terminou, os fiéis estão selados, e os que receberam a marca da besta não voltarão atrás. Então foi o primeiro e derramou a sua taça sobre a terra, e apareceu uma chaga ruim e maligna nos homens que tinham o sinal da besta e que adoravam a sua imagem. O juízo das taças se assemelha às pragas enviadas sobre o Egito por ocasião do Êxodo. Assim, na primeira taça aparece uma chaga ruim e maligna nos homens, como a 6ª praga no Egito. As pragas eram juízos de Deus sobre o Egito e não atingiam o povo de Deus que estava lá. O segundo anjo derramou a sua taça no mar, que se tornou em sangue como de um morto, e morreu todo ser vivente que estava no mar. O nível de devastação é total, morreu todo ser que estava no mar. Não se restringe mais à 4ª parte ou à 3ª parte. A 2ª e a 3ª taças fazem com que as águas se tornem em sangue, como na primeira praga sobre o Egito. O terceiro anjo derramou a sua taça nos rios e nas fontes das águas e se tornaram em sangue. E ouvi os anjos das águas dizer: Justo és tu, que és e que eras o santo, porque julgaste essas coisas, porque derramaram o sangue de santos e de profetas, e tu lhes tens dado sangue a beber. Eles o merecem. E ouvi uma voz do altar que dizia: Na verdade, ó Senhor Deus Todo-Poderoso, verdadeiros e justos são os teus juízos. A 2ª taça atinge os oceanos, e a 3ª atinge as águas continentais. Por isso pensamos que o derramamento das 7 taças se dá em um espaço de tempo extremamente curto, em uma sucessão avassaladora, porque com este nível de devastação não há como haver duração de um longo período. Desde o início da Igreja,
Os seguidores do Cordeiro têm tido seu sangue derramado como água. Àqueles que através dos séculos têm vivido sedentos do sangue dos santos, é dado sangue a beber. Deus está no controle de tudo, e é Ele quem tudo provê. Até mesmo o ar que respiramos e a água que bebemos. O dragão, a besta e o falso profeta, bem como seus adoradores, também dependem do Deus Todo-Poderoso. O quarto anjo derramou sua taça sobre o sol, e foi-lhe permitido que abrasasse os homens com fogo. E os homens foram abrasados com grande calor, e blasfemaram o nome de Deus, que tem poder sobre estas pragas, e não se arrependeram para lhe darem glória. O calor de deserto escaldante é descrito como abrasador. No entanto, ao contrário do que se observa nos selos e nas trombetas, os homens não só não se arrependem, como ainda blasfemam o nome do Deus Todo-Poderoso. O quinto anjo derramou sua taça sobre o trono da besta, e o seu reino se fez tenebroso, e os homens mordiam de dor as suas línguas, e por causa das suas dores, e por causa das suas chagas, blasfemaram o Deus do céu, e não se arrependeram das suas obras. A quinta taça é derramada sobre o trono da besta, trazendo trevas e agonia e expondo ao ridículo as reivindicações de força e poder do sistema do anticristo em sua rebelião contra o Altíssimo. Não se tratam apenas de trevas como na nona praga do Egito, porque há dores e chagas. Ao que tudo indica, além das queimaduras da quarta praga, as chagas malignas da primeira taça perduram até aqui. Também neste caso, vemos que os homens blasfemaram Deus do céu e não se arrependeram das suas obras, exatamente como o Faraó no tempo de Moisés. O sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e a sua água secou-se, para que se preparasse o caminho dos reis que vêm do Oriente. E da boca do dragão, e da boca da besta, e da boca do falso profeta, vi saírem 3 espíritos imundos semelhantes a rãs. Pois são espíritos de demônios, que operam sinais, os quais vão ao encontro dos reis de todo o mundo, para os congregar para a batalha do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Eis que venho como ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia, e guarda suas vestes, para que não ande nu, e não se veja sua nudez. E eles os congregaram no lugar que em hebraico se chama Armagedon. A sexta taça anuncia o Armagedon, a queda final da Grande Babilônia. Quando a Babilônia caiu no século VI a.C., os medos e persas desviaram as águas do rio Eufrates e entraram pelo leito do rio para tomar a cidade. E naquela mesma noite mataram Belsazar, que durante o dia esteve profanando os vasos do culto do templo do Deus vivo, como vemos no capítulo 6 do livro de Daniel. É importante notar também que a operação dos 3 espíritos imundos são uma contrafação da mensagem dos 3 anjos do capítulo 14. Nos dias atuais, não há necessidade de secamento literal das águas do Eufrates para avanço de exércitos. Outra coisa a observar aqui é que os 3 espíritos demoníacos vão ao encontro dos reis de todo o mundo a fim de reuni-los para a batalha. Não é uma batalha entre reinos do mundo, mas sim de todos os reinos contra Deus. A rebelião iniciada em Babel, Babilônia, tem sua retomada, ápice e término no Armagedon, com o fim definitivo da Grande Babilônia, que é o sistema total de rebelião dos homens contra Deus. A palavra Armagedon significa o Monte de Megido. Megido era uma cidade importante e estratégica no norte de Israel. Nessa região há um vale de 32 por 22 quilômetros, também conhecido como Vale de Esdraelon, ou Jezreel. O monte mais importante da região, do ponto de vista bíblico, é o Monte Carmelo, onde Deus, através de Elias, humilhou Baal e Axera com todos os seus profetas e sacerdotes. Inúmeras e importantes batalhas foram travadas neste local. Débora e Baraque, por exemplo, tiveram uma grande vitória contra Jabim e seu exército. Na sequência, vemos Gideão dividindo seus 300 homens em 3 grupos e desbaratando 3 exércitos, os midianitas, os amalequitas e os do Oriente.
Além do trocadilho com Armageddon, significando monte de Gideão, e os 3 espíritos imundos reunindo exércitos, há inúmeros outros paralelos a partir do estudo das batalhas de Megido. Na época de João, o Império Romano vivia preocupado com a temida invasão dos partos que estavam no Oriente além do Eufrates. Lembremos também que quando Deus libertou seu povo do Egito, ele secou o Mar Vermelho diante deles e executou juízo contra o exército de Faraó. Também secou o Jordão para a conquista da Terra Prometida. O derramamento da sexta taça nos remete a todos esses registros, e a descrição detalhada do seu conteúdo encontra-se nos próximos capítulos do Apocalipse. Ainda na sexta taça, o versículo 15 diz: Eis que venho como ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu e não se veja a sua nudez. Exatamente um dos conselhos dados a Laodiceia, que é a última das 7 igrejas, a igreja do fim, a igreja da volta de Jesus, a quem ele também diz: Eis que estou à porta e bato. O 7º anjo derramou sua taça no ar, e saiu uma grande voz do santuário da parte do trono, dizendo: Está feito. E houve relâmpagos, e vozes, e trovões. Houve também um grande terremoto, qual nunca houvera desde que há homens sobre a terra. Terremoto tão forte quão grande. E a grande cidade fendeu-se em 3 partes, e as cidades das nações caíram. E Deus lembrou-se da grande Babilônia, para lhe dar o cálice do vinho do furor da sua ira. Todas as ilhas fugiram, e os montes não mais se acharam. E sobre os homens caiu do céu uma grande saraivada, pedras quase do peso de um talento. E os homens blasfemaram de Deus por causa da praga da saraivada, porque a sua praga era muito grande. A descrição da 7ª taça retoma as palavras do 7º selo e da 7ª trombeta, que expressam a manifestação do Deus Todo-Poderoso desde o Monte Sinai. E houve relâmpagos e vozes e trovões. Além disso, diz que houve também um grande terremoto, qual nunca houvera desde que há homens sobre a terra, muito maior que o do 6º selo, por exemplo. Tanto que não só a grande cidade fendeu-se em 3 partes, como também as cidades das nações caíram. E Deus lembrou-se da grande Babilônia, para lhe dar o cálice do vinho do furor da sua ira. Este é o maior terremoto do Apocalipse, e talvez o maior de toda a história, com reconfiguração dos mares e continentes, como no caso do dilúvio. Ao que tudo indica, estamos à beira de uma inversão dos polos magnéticos da Terra, e isso já está causando diversos fenômenos observáveis no planeta, e é bem possível que tal evento esteja ligado ao grande terremoto. Tudo nos mostra que Cristo já volta. E sobre os homens caiu do céu uma grande saraivada, pedras quase do peso de um talento, pedras gigantescas de no mínimo 30 quilos. Na lei, lembre-se que o castigo para a blasfêmia era a morte por apedrejamento. Tristemente e de modo recorrente, os homens blasfemaram de Deus por causa da praga da saraivada, porque a sua praga era muito grande. Estamos muito próximos do fim. Os selos e as trombetas incluíam um chamado ao arrependimento. Diferente dos selos e das trombetas, as 7 taças são eventos totais e finais. Assim como nos tempos de Noé, a porta da arca foi fechada por Deus 7 dias antes da vinda do dilúvio. Breve, a porta da graça estará fechada e começarão os juízos das 7 taças. A Igreja de Jesus precisa correr com a mensagem do Evangelho eterno, enquanto os homens podem se arrepender, vindo a Jesus para serem salvos, porque a graça de Deus se há manifestado trazendo salvação a todos os homens. Quem não for conquistado pela graça de Deus, não dará ouvidos a nada mais. O julgamento está vindo, mas há um alto refúgio, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O Senhor Yahvé dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio e fortaleza. Sim, o juízo está vindo. E, na verdade, ó Senhor Deus Todo-Poderoso,
verdadeiros e justos são os teus juízos. Obrigado por assistir ao vídeo. Se inscreva no canal, comente, curta e compartilhe. E até o próximo vídeo, se Deus quiser.